Olá, professor. Somos do grupo de enfermagem. Nosso tema foi sobre músculo do tronco ventral. O peitoral maior ele tem três origens. A primeira origem é a porção clavicular, que vai se originar na metade medial da clavícula. A segunda origem é a porção esternocostal, que vai se originar entre a primeira até a sexta costela. E a terceira origem é a porção abdominal, que vai se originar ali na lâmina anterior da bainha do reto do abdômen. E possui uma seção que vai se inserir na crista do tubérculo maior do úmero. É onde ele vai terminar, né? No caso, o músculo. E os principais ações do peitoral maior é a adução do braço. Ele vai fazer também a rotação do braço e a flexão do braço, que no caso será levar o braço para frente. Já o peitoral menor vai ter sua origem na terceira, quarta e quinta costela, próxima à cartilagem costais, e vai ter sua inserção no processo coracóide da escápula. E suas principais ações é deprimir a escápula, que vai ser no ato de puxar para baixo o movimento, protrair a escápula, movimento de puxar para frente, rotação inferior da escápula, e também é um músculo que vai auxiliar na inspiração forçada. Oi, professor. Bom dia. Meu nome é Maria Aparecida. Dando continuidade ao trabalho sobre os músculos, eu vou falar sobre o serrátil anterior. O serrátil anterior se origina por meio de 9 fascículos musculares, cada um se prendendo às costelas. As origens estão localizadas na face lateral das costelas, próximas às junções costocondrais. Todas as fibras se inserem e seguem posteriormente, passando entre a escápula e as costelas, para se fixarem na face costal interna da escápula, ao longo da borda medial. O serrátil tem algumas funções. A primeira função é sobre protração da escápula, que é o movimento da escápula para frente e ao redor da caixa torácica. É essencial no gesto de empurrar. A outra função é a rotação superior da escápula. As fibras inferiores puxam o ângulo inferior da escápula para fora e para cima. É fundamental para a elevação do braço acima de 90 graus. Sem o serrátil anterior funcionando, o braço não consegue elevar acima da linha do ombro. Temos também a fixação da escápula contra o gradil costal. Ele evita que a escápula se afaste do tórax e vai manter a estabilidade durante o movimento do membro superior. E outra função, ele contribui para a respiração secundária. Em casos de exercícios intensos, pode ajudar na inspiração forçada, elevando as costelas. Oi, professor, meu nome é Rodrigo, sou da turma de enfermagem e a gente ficou com a musculatura do tronco anterior. Eu fiquei responsável para falar sobre os músculos intercostais. Os intercostais externos estão representados na figura pela cor verde, que tem a origem na borda inferior da costela superior e se insere na borda superior da costela inferior. Tem suas fibras com a direção para baixo e para frente e tem como função elevar as costelas, aumentando o diâmetro torácico e auxiliar na inspiração. Já os intercostais internos, que está representado na cor mais rosa, na figura, tem a origem na borda lateral posterior do sulco costal da costela superior, se insere na borda superior da costela inferior, tem as suas fibras para baixo e para trás, e tem como função abaixar as costelas, diminuir o diâmetro torácico e auxiliar na inspiração. Olá, professor. Aqui é a aluna Josefa Fernandes, da turma de enfermagem. Iremos abordar o tema dos músculos do tronco anterior. Vou falar um pouco sobre o diafragma, este que está localizado na cor verde. O diafragma é um músculo largo e fino e em formato de cúpula. Parece ali uma meia-lua. Ele separa o tórax do abdômen e é o principal músculo da inspiração. Localizado entre a cavidade torácica e abdominal, é dividido em 3 porções musculares. Parte external, que a origem é na face posterior do processo xifoide, que é uma pequena porção muscular. Temos a parte costal, que a origem é nas faces internas das 6 últimas costelas,
Essa é a parte maior do músculo. E temos a parte lombar, que a origem é nas estruturas posteriores. É dividido em pilar direito e pilar esquerdo. O maior é o direito, que envolve a região lombar mais inferior. Eu me chamo Rafaela e fiquei responsável por falar sobre os músculos transverso do abdômen e o músculo oblíquo interno do abdômen. No caso, o músculo transverso do abdômen é esse que se encontra em destaque na cor verde. O músculo transverso do abdômen possui múltiplas origens, pois é o mais profundo dos músculos abdominais. A sua origem se dá a partir das costelas inferiores, que é da 7ª à 12ª, pela crista ilíaca, ligamento inguinal e aponeurose do músculo oblíquo interno. A inserção se dá através da aponeurose, que se insere na linha alba. Também se insere no pubis e nos músculos do assoalho pélvico. Tem como função compressão da cavidade abdominal, pois esse músculo ele é o principal responsável pela compressão dos órgãos internos, ajudando na estabilização da coluna vertebral e na pressão intra-abdominal. Na estabilização do tronco, ele trabalha em conjunto com os músculos oblíquos internos e externos, além do reto abdominal, para fornecer suporte e estabilidade à coluna durante movimentos posturais e dinâmicos, e também na proteção de órgãos internos e no auxílio na respiração. O músculo oblíquo interno do abdômen é esse que se encontra em destaque na cor verde. Esse músculo ele é uma das camadas da parede abdominal anterolateral. Ele fica profundo aos músculos oblíquos externos e superficial ao transverso do abdômen. A sua origem se dá através da linha inferior das costelas, que é da 9ª à 12ª, pela crista ilíaca e o ligamento inguinal. A sua inserção se dá através da aponeurose, que se insere na linha alba e também se insere no processo xifoide do externo e nas costelas inferiores, que é da 10ª à 12ª. Tem como função rotação e flexão lateral do tronco, que é quando um dos lados do músculo ele se contrai e ele promove a rotação do tronco para o lado oposto e a flexão lateral. E também na compressão do abdômen. Isso ajuda a aumentar a compressão intraabdominal e auxilia na respiração forçada, defecação, micção e parto. E durante a atividade de força, como o levantamento de peso. Olá, me chamo Elani Soares e vou falar sobre o músculo reto do abdômen, que está destacado em verde na imagem. O músculo reto do abdômen é um músculo longo, plano e pá, localizado na região anterolateral do abdômen, sendo um dos principais componentes da parede abdominal. Cada lado é separado pela linha alba, uma faixa fibrosa situada na linha mediana. Sua origem: a crista do púbis, sínfise púbica e tubérculo púbico. Sua inserção são as cartilagens costais da 5ª à 7ª costela e o processo xifoide do externo. Sua inervação são pelos nervos intercostais T7 a T12. A vascularização, principalmente pela artéria epigástrica superior e epigástrica inferior. As características é atravessado por 3 a 4 inserções tendíneas responsáveis pela aparência de gominhos do abdômen. Localiza-se dentro da bainha do músculo reto, formadas pelas aponeuroses dos músculos oblíquos e transverso do abdômen. Suas funções são a flexão do tronco, aproxima o tórax da pelve, compressão das vísceras abdominais, auxilia na defecação, micção e vômito, e parto. Auxílio da expiração forçada reduz o volume torácico ao empurrar as vísceras para cima, estabilidade pélvica, importante na postura e marcha. Agora eu vou falar sobre o músculo oblíquo externo do abdômen, que é a parte que está em vermelho na imagem. O músculo oblíquo externo ou oblíquo externo do abdômen é o mais superficial e maior dos músculos da parede anterolateral do abdômen.
Possui fibras que protegem obliquamente para baixo medianamente, lembrando a movimentação de mão nos bolsos. Sua origem são as faces externas das costelas, quinta a 12ª. Sua inserção é a linha alba, tubérculo público e metade anterior da crista ilíaca. Sua inervação são os nervos intercostais T7 a T12 e o nervo ilíaco hipogástrico. A vascularização, artérias intercostais posteriores, subcostais e circunflexas ilíaca profunda. Funções: rotação do tronco. O oblíquo externo de um lado gira o tronco para o lado oposto. Contração do oblíquo externo direito, rotação para a esquerda. Flexão lateral do tronco, flexão do tronco, quando ambos os lados se contraem. Compreensão das vísceras abdominais, auxiliando funções como tosse, defecação, vômito e parto, e auxílio na expiração forçada. Suas características anatômicas são suas fibras aponeuróticas formam parte da bainha do reto do abdômen. Forma o ligamento inguinal a partir do espaçamento de sua aponeurose.